A função procv é uma função usada no caso de eu ter uma tabela geral com todos os dados. Aqui no exemplo é uma tabela de funcionários de uma empresa, tem a matrícula deles, o nome, o cargo, o telefone, o CPF. Mas em determinados arquivos, em determinadas situações, eu não preciso de todos esses dados. Eu preciso só de alguns dados de um ou outro funcionário específico. No caso aqui, é um crachá. Vamos supor que esse arquivo aqui vai imprimir o crachá. E eu quero imprimir o crachá, eu só preciso do nome e do cargo. De modo que eu digito aqui a matrícula do funcionário que eu quero, nessa célula. Aqui vai aparecer o nome, aqui vai aparecer o cargo, dependendo de qual for a matrícula aqui que eu digitei. Como que a gente usa a função procv para fazer isso? Eu clico aqui onde eu quero, no exemplo aqui, que apareça o nome, digito igual, nome da função, procv, abro parênteses. O primeiro parâmetro dessa função é o valor procurado. O valor procurado, no caso, vai ser esse daqui, a matrícula do funcionário que eu vou procurar na tabela. Vai ser o conteúdo dessa célula aqui, o valor procurado, ponto e vírgula. Segundo parâmetro dessa função é a matriz da tabela. Basta eu selecionar a tabela inteira. Vem aqui, clique, arrasto, vem selecionando a tabela. Toda a tabela selecionada, ponto e vírgula. Número, índice da coluna. Isso aqui é para eu indicar qual coluna da tabela que eu quero procurar. No caso aqui, a primeira coluna é a coluna matrícula, a segunda coluna, coluna nome, a terceira cargo, telefone, CPF e poderia ter outras. Então, no caso, como o nome está na segunda coluna, eu quero que apareça o nome escrito aqui, eu vou digitar 2, porque é a segunda coluna. Coluna 1, coluna 2. Isso não tem a ver aqui com as colunas do Excel. É a contagem da coluna dentro da tabela. Coluna 2, fecho parênteses. Apareceu aqui no nome. No caso, como está a matrícula aqui digitada 3, apareceu o nome Marcelo. Agora, para fazer o cargo, mesma coisa, igual, procv, abro parênteses, valor procurado. É esse daqui, é a matrícula que eu vou digitar, ponto e vírgula, matriz da tabela. Só selecionar aqui a tabela completa, ponto e vírgula. Número do índice da coluna. A coluna cargo é a coluna 3. Então, a diferença desse, por exemplo, anterior, é só a coluna da tabela, coluna 3. Fecho parênteses. Apareceu aqui o cargo do Marcelo. Se eu quiser imprimir o crachá, já está aqui. Marcelo, vamos supor que vai lá um outro funcionário querendo imprimir o crachá. Digita aqui. Ó. Qual a sua matrícula? 1. Só de mudar aqui, já muda aqui automaticamente. Ó. Alberto, nome Alberto, cargo gerente. Vamos ver lá a Patrícia. 4. Ó, nome Patrícia, cargo diretora. E se inscreve no canal para você encontrar facilmente essa playlist sempre que você precisar.